Olá, caros alunos e alunas do nono A, do nono B e do nono C. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje a aula de número 15, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Nosso assunto hoje será o trabalho com as ideias de semelhança entre polígonos, tá? Dando continuidade, lógica, ao assunto da semana anterior, semana 14, na qual trabalhamos as ideias relativas ao Teorema de Tales. Então, a gente viu que o Teorema de Tales trata das proporções. Então, nós iremos utilizar, sim, proporções para resolver os problemas nesta aula de hoje, tá certo? Vamos aqui aos nossos objetivos. Primeiro objetivo, compreender que dois polígonos são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais. Segundo objetivo, reconhecer polígonos semelhantes. Terceiro objetivo, resolver situação-problema envolvendo a semelhança entre polígonos, tá certo? Vamos lá. Primeiro, gente, para que dois polígonos sejam semelhantes, nós temos que obedecer a algumas condições obrigatoriamente. Quem são elas? Condição número 1. Os lados correspondentes devem ser proporcionais. Condição 2. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, iguais. E por último, os polígonos, as imagens, as figuras devem ter o mesmo formato, ok? Você não pode trabalhar com um círculo e querer que ele seja semelhante a um quadrado. Não faz sentido, tá? Círculo é semelhante a círculo, quadrado semelhante a quadrado, e assim por diante. Vamos tentar aplicar essas ideias. Façam as anotações, por gentileza, no seu caderno, pause o vídeo e anote, porque é muito importante cada uma dessas condições aqui, tá certo? Lógico que as duas primeiras, a 1 e a 2, são as mais importantes, tá? Então, obrigatoriamente, para que dois polígonos sejam semelhantes, nós temos que obedecer à primeira e à segunda condições. Obrigatoriamente. A terceira eu coloquei aqui porque é importante a gente estar alerta com relação às imagens que nos são colocadas, tá bom? Vamos lá. Observem as imagens a seguir. Os polígonos são semelhantes? Sim ou não? Para que nós possamos responder esta pergunta, nós temos que lembrar daquelas condições que nós trabalhamos, vimos na lâmina anterior, que está aqui elas resumidamente. Lados proporcionais, ângulos congruentes, mesmo formato. Das três situações, qual é a que a gente de cara pode afirmar, gente? Que tanto o polígono do lado esquerdo quanto do lado direito, eles têm o mesmo formato. Pronto, já afirmamos uma coisa. Ótimo. Isso aqui você consegue visualmente definir essas ideias. Vamos agora para as duas outras condições que essas sim devem obrigatoriamente acontecer, pois se uma delas não acontecer, você já descarta, você já afirma que não são semelhantes, tá certo? Olha, primeiramente, que polígonos são esses? Você vai lembrar do ano passado, do oitavo ano, e vai dizer que são quadriláteros, não é assim? Os quadriláteros têm suas propriedades. Dentre as propriedades dos quadriláteros, temos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. A gente viu isso ano passado, uma das propriedades envolvendo quadriláteros, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, são quadriláteros, o menor é o ABCD e o quadrilátero maior é FGH. Primeiro, quando ele diz aqui que ângulos congruentes e lados têm que ser proporcionais, ele citou na lâmina anterior, vou voltar aqui para vocês verem, uma palavra importante que foi a palavra correspondente, tá? Tanto lados quanto os ângulos têm que ser correspondentes. O que quer dizer correspondente, professor? Correspondente, na ideia de polígonos, de figuras, significa o seguinte. Por exemplo, se a gente trabalhar primeiramente com os ângulos, vamos ver quem são os ângulos correspondentes nessas imagens.
é o ângulo correspondente, é o ângulo que tem o mesmo, está localizado na mesma posição, só que na outra figura. Do mesmo jeito são os lados correspondentes. Lados correspondentes são lados que ocupam a mesma posição, o mesmo formato, só que na outra figura. Então, se eu tomar como referência o polígono quadrilátero ABCD e olhar para o ângulo A, que é este aqui, tá? Ângulo A é este. Quem é que é correspondente a ele? Quem é que ocupa a mesma posição do ângulo A, só que na figura maior? Quem é? É o ângulo E. Se você pensou em ângulo E, perfeito, você se garantiu no entendimento. Então, o ângulo A e o ângulo E eles são correspondentes. Da mesma forma que o ângulo B é correspondente a quem na outra figura, que ocupa a mesma posição que ele, correspondente ao ângulo F. Isto acontece também com o ângulo C, que é correspondente ao ângulo G, e com o ângulo D, que é correspondente ao ângulo H. Então, correspondência é isso. Ocupam a mesma posição, só que na outra figura, tá bom? Vou trocar aqui de cor para a gente fazer a ideia dos lados. E quando é que os lados são correspondentes? Do mesmo modo. Por exemplo, aqui na figura menor, o lado AB ele é correspondente a quem? Na figura maior. Se você pensou que ele é correspondente ao lado EF, você achou perfeitamente. Você está completamente certo da sua posição, tá? Do seu raciocínio. Então, AB é correspondente a EF. Da mesma forma que o BC é correspondente a quem? Ao lado FG. Do mesmo jeito que o CD é correspondente ao lado GH. E da mesma forma que o lado AD é correspondente ao lado HE na outra figura. Tá certo? Então, isso indica correspondência. Lados e ângulos na mesma posição, né, com o mesmo formato, só que na outra figura, tá? Em figuras diferentes. Então, a posição que ele ocupa na figura menor tem que ser a mesma na figura maior, para que eles sejam correspondentes, tá bom? Vou apagar esse monte de linha aqui, que senão vai confundir a gente. Ótimo. Então, vamos começar aqui pelos ângulos. Ele diz que os ângulos, obrigatoriamente, os ângulos correspondentes, eles têm que ser congruentes, ou seja, têm que ser da mesma medida. Então, vamos inicialmente verificar a congruência dos ângulos correspondentes. Então, vamos lá. O ângulo A mede quanto, meu povo? 81,87 graus. Quem é o correspondente do ângulo A na outra figura? É o ângulo E, 81,87. Perfeito, ótimo. Então, ângulo A é congruente ao ângulo E. O ângulo B mede 116,57 graus, 57. Quem é o correspondente na outra figura? É o ângulo F, que também mede 116,57 graus, ou seja, também são congruentes. Próximo par de ângulos congruentes, de ângulos correspondentes, é o ângulo C na figura menor, ele é correspondente ao ângulo G na maior. Eles têm a mesma medida, 71,57. Perfeito, então são congruentes. Do mesmo jeito que o ângulo D é correspondente ao ângulo H, e eles têm a mesma medida, 90 graus no ângulo D, 90 graus no ângulo H. Ou seja, nós podemos afirmar que ângulo A é congruente ao E, o ângulo B é congruente ao F, o C é congruente ao G e o D é congruente ao H. Então, esses ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, perfeito. Ó. Mais uma condição obedecida. Ângulos correspondentes são congruentes. Agora, vamos para a segunda parte. Aliás, para a última verificação, que é a dos lados proporcionais. Já vimos quem são os lados proporcionais. O lado AB ele é proporcional ao lado EF. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente consegue montar uma proporção envolvendo esses dois lados. Tá certo? Então vai ficar da seguinte maneira.
vai ficar o lado AB está para o lado EF, já que eles são correspondentes. Da mesma forma, ou assim como, o lado BC está para quem na outra figura? Está para o lado FG. Da mesma forma que o lado CD no polígono menor está para o lado GH no polígono maior. Eles são lados correspondentes, então eles devem ser proporcionais. Do mesmo jeito que o lado AD ou DA está para o lado HE. Então pronto, montamos aqui as proporções. O que eu acabei de dizer, eu transferi para cá em forma de texto. AB, este lado AB, está para o lado EF, assim como o lado BC está para o lado FG, assim como o lado CD está para o lado GH, e assim como o lado DA está para o lado HE. Aqui, ó, todas as informações, todas as proporções que a gente acabou de lançar. Lados correspondentes estão em proporção, devem ser proporcionais. E tudo isto, se essas igualdades realmente forem proporcionais, o que acontece? A gente vai encontrar uma coisa chamada K. O que é esse K? Esse K pode ser entendido como fator ou razão de proporcionalidade. Tá certo? Ou razão, às vezes, de semelhança também pode ser, tá bom? Razão de proporcionalidade ou razão de semelhança. No livro de vocês, ele trabalha a ideia de razão de semelhança. Então, a gente vai trabalhar o K como razão de semelhança, tá? Mas também pode ser fator de proporcionalidade sem problema nenhum, ok? Então, só vai ser proporcional, esses lados só serão proporcionais se, ao substituirmos esses valores, se mantiver a proporção em todas as igualdades. Então, vamos substituir. Quanto mede o lado AB? 3,16. O lado EF, 6,32. Então, a gente vai fazer essa substituição para cada um dos lados que estão dispostos nesta proporção, envolvendo 4 igualdades aí, 4 razões, tá? Eu já fiz a substituição aqui embaixo. Vamos ver como é que elas ficam. Pronto, tá aqui. Já fiz as substituições, estão todos aí. E, claro, se tiver tudo certinho, vai ser igual a K. Vamos ver quanto é que deu. O que é que acontece? Vocês podem fazer de duas maneiras. Dividir o numerador pelo denominador em todos eles. Se forem proporcionais, vocês vão ter que encontrar o mesmo valor. Simples assim. Tá? Ou apenas, se possível, simplificar o numerador pelo denominador em cada um deles também. Vai dar do mesmo jeito também a ideia. Ok? Aqui eu resolvi simplificar inicialmente. Por quê? 3,16 é a metade de 6,32. Então, se eu dividir o numerador e o denominador por 3,16, eu encontro um meio. E isso aqui vale para todos eles aqui. Então, eu simplifiquei por 4,24 na segunda fração, encontrei um meio. Simplifiquei por 4,47 na terceira fração, encontrei um meio. Do mesmo jeito aqui, a quarta fração é igual à terceira, né? Então, dividi o numerador e o denominador por 4,47, encontrei um meio. Então, quem é a razão de semelhança? Um meio ou 0,5. Então, quer dizer o quê? Todas as proporções aqui me deram o mesmo valor. Isso é bom? É. Isso diz que realmente todos os lados dos dois polígonos são proporcionais. Portanto, se as duas figuras têm o mesmo formato, ângulos congruentes e lados proporcionais, significa que sim, esses dois polígonos são semelhantes. Okay? Então, está aqui a definição. Este símbolo aqui é o símbolo de semelhança, tá ok? Esse tiozinho, tá? É a ideia de semelhança, ok? Então, eles são semelhantes. Como é que a gente aplica essas ideias? Vocês vão ver que a gente vai utilizar imagens semelhantes a essa, faltando um dos valores. Aí você utiliza a ideia de semelhança para encontrar esse valor. Tá? A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos.
Observe as imagens a seguir, os polígonos são semelhantes, sim ou não? Pronto, vamos lá, mesma coisa, está aqui as condições de semelhança, tem que obedecer obrigatoriamente as duas primeiras, e essa aqui é óbvio, né? Dá para você obedecer também. Vamos lá, primeiro, tem o mesmo formato? O que é que vocês acham aí visualmente? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas elas não têm o mesmo formato. Não têm o mesmo formato. Elas têm o mesmo número de lados. Todas as duas são pentágonos. Porém, elas não têm o mesmo número de lados. Aliás, não têm a mesma forma. Não mantém a forma, não mantém o formato da imagem 1. Esta imagem é diferente desta imagem. Vamos para a segunda definição. Ainda assim, quais que são obrigatórios de acontecer? Estas duas, né? Então, tem que verificar elas, primeiramente, né? Já vimos que o formato não é o mesmo, mas vamos ver aqui a segunda ideia. Os ângulos correspondentes são congruentes? Vamos analisar. Começando pelo ângulo A. Quem é que tem que ser correspondente ao ângulo A na figura 2? É o ângulo F. Perfeito. Gente, o ângulo A é congruente ao ângulo F, que é correspondente a ele? Sim, ótimo. Vamos para o ângulo B. Tem que ser congruente. Todos os ângulos correspondentes devem ser congruentes nas duas imagens. Não é só o primeiro ângulo. Todos têm que ser. Olha aqui, esse ângulo é. Quem é que é o correspondente a ele na outra figura? É o ângulo J. São congruentes? São. Mede 90 aqui, mede 90. Opa, beleza. Vamos para o próximo. O ângulo beta. Aliás, o ângulo B. Quem é o correspondente a ele na outra figura? É para ser o ângulo G. Vamos ver quanto é que mede o ângulo beta, o B, 108,43 e o ângulo G, 90 graus. São congruentes? São não. Basta que um dos ângulos internos não sejam congruentes para que aqui eu diga que não foi obedecida esta condição. E se não foi obedecida uma das condições, você vai afirmar o quê? Que não. Os polígonos não são semelhantes. Ok? Descartou uma delas, lembrando, todos os ângulos têm que ser semelhantes, congruentes, iguais. Os ângulos internos, tá? Estamos falando de ângulos internos. Se não forem, se um deles não for, já é o suficiente para dizer que os polígonos não são semelhantes. Tá? Não precisa nem confirmar os lados proporcionais. Eu fiz aqui, mas nem precisava. Ó, verificamos aqui que tem alguns ângulos que são distintos, né? Verifiquei aqui também, olha aí, um bocado de diferença, né? Ó. Olha aqui, ó. Um lado, a proporção de um lado deu 1, a do outro deu 1,58, totalmente diferente. Outro aqui deu foi 2, né? Então, não são nem proporcionais os lados também, né? Então, aqui não foi obedecido nenhum critério. Às vezes, cuidado, um deles vem obedecido, mas o outro não. Aí o aluno acha que obedecendo apenas um, acertou. Errado. Você deve verificar nos dois principais, que são os lados correspondentes têm que ser proporcionais, ângulos correspondentes têm que ser iguais, congruentes. Então aqui nós não temos semelhança entre esses dois polígonos, tá? Eles são diferentes. Próxima imagem, observem as imagens a seguir, os polígonos são semelhantes, sim ou não? Mesma ideia. Vamos ter que obedecer às três condições. Vocês acham que o formato é o mesmo das imagens? Alguém vai achar que não porque eles estão em posições contrárias. Mas são sim. Tem o mesmo formato. Mesmo formato. Beleza, uma já foi. Mas quem é que é obrigatório obedecer? Essas duas primeiras, tá? Ângulos correspondentes têm que ser a mesma medida, congruentes. Lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui eu não coloquei medida de ninguém, a gente vai ter que olhar na malha quadriculada, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Começando pelos ângulos. Quem é correspondente ao ângulo A na figura 1? Aliás, na figura 2, quem é o correspondente a este ângulo A? É o ângulo quem, gente? Muita gente se confundiu, mas está fácil isso aqui, né? É o ângulo D.
Esse ângulo A e o ângulo D são ângulos retos, eles medem 90 graus. Beleza, então a primeira já deu certo, né? São congruentes. Quem é o correspondente na figura 2 do ângulo B? É o ângulo E. Vocês acham que eles têm ou não a mesma medida? Visualmente, claro que tem, né, meus amigos e minhas amigas? Dá para ver que são congruentes, ok? Nos triângulos, basta que dois ângulos, nos triângulos, basta-nos que dois dos seus três ângulos internos sejam congruentes para eu já afirmar que eles são semelhantes. Só dois. Então aqui dá para você ver que o ângulo C tem o correspondente o ângulo F na outra figura e também são congruentes, tá? Então a primeira parte já conseguimos realmente definir a congruência. Todos eles, os ângulos correspondentes são sim congruentes, perfeito. Vamos marcar aqui como sim. Ótimo. Mas tem ainda os lados proporcionais, né? Vamos apagar aqui. Vamos ver aqui como é que fica a ideia dos lados proporcionais. Opa, pega aqui vamos mudar de cor, né? Pegar a corzinha esse verde aqui. Vamos lá. Lados proporcionais. Então, vamos ver com cuidado agora. Quem é, na figura 2, o lado proporcional ao lado AB? Só você localizar pelos ângulos, dá para vocês identificarem. Tá aqui os ângulos iguais lá ao lado AB, né? Então, este lado é correspondente a este. Resta saber se eles são proporcionais. Tá? Quem é o lado correspondente ao lado BC? Lá no triângulo menor, correspondente a ele aqui, ó. É a hipotenusa, que é um triângulo retângulo. E claro, é óbvio que o lado AC é correspondente ao lado DF. Ok? Tem outra estratégia também com relação aos triângulos que diz assim: se em dois triângulos os três lados correspondentes forem proporcionais, ele já é automaticamente semelhante. Os dois já são semelhantes, tá? Vamos ver aqui como é que ficam a proporcionalidade. Professor, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vai ficar... Olha, você vai montar a proporção com lados proporcionais. Lados correspondentes proporcionais. Ou seja, aqui vai ficar o quê? Vai ficar AB, que é o primeiro lado, né? AB. Não importa a ordem, não. Está para quem? Quem é o lado correspondente a ele, ó? Está para ED. Cuidado. Aqui não é teorema de Tales, não, tá? Semelhança. Eu utilizo a proporção pegando de lá. Mas aqui eu utilizo a ideia da proporcionalidade apenas, né? Então, ó, lados correspondentes são proporcionais. Então, AB proporcional a ED. Do mesmo jeito que quem? Que o BC, como são proporcionais, têm que ser iguais. Tá? Devem ser obrigatoriamente iguais. BC é proporcional a quem, gente? Proporcional a EF ou FE, tanto faz, né? Ok? E do mesmo jeito que quem? Que o lado AC tem que ser proporcional, está para o lado FD. Que é o que temos aqui, ó. Só que aqui, como está difícil a gente calcular quanto mede o lado BC e o lado FE, a gente vai utilizar para fazer esse cálculo apenas os lados AB e AC na primeira figura, ED e DF na segunda figura, que é o que dá para eu medir direitinho, tá? Porque calcular essa hipotenusa teria que utilizar um esquema que não faz parte da gente no momento, né? Nós não sabemos como fazer isso aqui por enquanto, mas neste mês saberemos ainda. Vamos lá, como é que fica aqui? Então vamos utilizar o lado AB está para ED, tá aqui, AB está para ED, assim como igual CA, que é esse carinha aqui, está para quem? Para o FD, que é esse daqui. Tá? Que também são correspondentes, né? Ok? Como é que fica agora? Vamos substituir, né? Quanto mede o lado AB? AB mede, ó, 2 unidades o AB. Enquanto que o ED mede quanto? O ED mede apenas um comprimento aqui do quadradão, né? Então é 2 para 1.
O AC mede quanto? 1, 2, 3, 4. AC ou CA mede 4. E o FD? 1, 2. Então vai ficar como? Ó, vai ficar, aqui tem 2, aqui mede 4, aqui mede 2 e aqui mede 1. Lembrando que o outro lado, o terceiro lado desse triângulo retângulo é complicado encontrar, porque eu preciso de outro artifício que não é mencionado nesse momento, tá? Então vai ficar o quê? Ora, 2 está para 1, assim como 4 está para 2. Vai dar nossa razão de semelhança, né? 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então a razão de semelhança é igual a 2. Se os valores aqui foram iguais, eles são proporcionais, ou seja, já conseguimos afirmar que, de fato, esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Tá aqui a informação aqui embaixo, né? Esse símbolozinho é triângulo, tá? Triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF. Pronto, aqui nós chegamos na ideia do teorema fundamental da semelhança, que ele envolve triângulos. Pessoal, vocês enxergam quantos triângulos aqui? Pense na sua cabecinha aí, quantos triângulos nós temos. Se você respondeu apenas um, você tem que ampliar a sua ideia de imaginação, de abstração. Na verdade, aqui é visual mesmo, não é nem abstrair. A gente consegue visualizar aqui perfeitamente dois triângulos. Nós temos o triângulo grande, que é o que todo mundo viu, que é o ABC. E temos, cortado por uma reta DE, ou eu não nomeei ela, vamos chamar de reta DE, temos um outro triângulo, que é o triângulo ADE. Aí a pergunta é, esses dois triângulos são semelhantes? Então, de acordo com o teorema fundamental da semelhança, que diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos, ou seja, diferentes, determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Então ele já está afirmando aqui que dessa maneira aqui, de acordo com o teorema fundamental da semelhança, esses dois triângulos são semelhantes. Mas vamos identificar o que quer dizer a semelhança. Bom, eu tenho que obedecer essas condições. Primeiro, o formato é o mesmo. Este triângulo menor, o ADE, tem o mesmo formato do triângulo grande ABC. Ângulos congruentes, vamos ver. Claro que são, ó. O primeiro ângulo, que é o A, ele se repete nos dois triângulos. Então ele é um ângulo que a gente chama ângulo comum. Claro que ele é congruente ali mesmo, né? O ângulo D mede 56,31 é igual ao ângulo B, que também mede 56,31. São congruentes. Do mesmo jeito que o ângulo E é congruente ao ângulo C. Tá certo? Então, se obedecer dessa maneira, eles são proporcionais. Quem é que é proporcional? O lado AB com o lado AC. E também, dentro dessas duas retas paralelas aqui, desses dois lados paralelos, DE e BC, também existe proporcionalidade. Que é a seguinte, ó. Eu botei aqui até uns valores para a gente confirmar aqui abaixo, né? AD está para o todo, que é AB. Ó. AD está para o todo, que é AB. Assim como AE está para o todo, que é AC. É assim que a gente monta, tá? Da mesma forma que, e aqui é o complemento que essa propriedade nos dá, né? Esse teorema fundamental, que DE é proporcional a esse lado aqui, BC. Ok? Então, tá aqui do lado, ó. Podem verificar. Então, fica substituindo esses valores, vamos ter uma razão de semelhança igual a 0,66. Então, eles são sim semelhantes, né? Os ângulos são congruentes, os lados são proporcionais. Sim, eles são semelhantes.
Vamos aos exemplos. 2. Os paralelogramos a seguir são semelhantes? Justifique sua resposta. Vamos justificar através dessa ideiazinha, né? Para serem semelhantes tem que obedecer o quê? Lados correspondentes proporcionais, ângulos correspondentes devem ser congruentes e manter o mesmo formato. Primeiro, elas mantêm o mesmo formato, os dois polígonos? Sim, ótimo. Então aqui, sim. Os ângulos correspondentes são congruentes? Vamos ver, né? Olha, na figura 1, que é o paralelogramo ABCD, o ângulo que eu tenho o valor é o B. Quem é o correspondente do ângulo B na figura EFGH? É o ângulo F. São congruentes esses dois ângulos, meu povo? Aqui mede 50 graus e aqui mede 60. Eles são congruentes? São não, senhor, são não, senhora. Então, se os ângulos não são congruentes, você já afirma, nem precisa ir para os lados proporcionais. Você já afirma que aqui eles não são semelhantes, tá? Não são semelhantes. A resposta é não. Eu fiz aqui a análise deles, né? Já vimos que o ângulo B é diferente do ângulo E. Mas uma coisa interessante é o seguinte, ó, que eles são proporcionais, tá? Os lados, ó. Olha aí, ó. Lado AB, que mede 2,5, ele é proporcional, está para o lado EF, assim como o lado BC é proporcional ao lado FG. Aí, ó, como a gente colocou aqui, tá? Montando a proporção. Substituindo, AB mede 2,5, EF mede 5, BC 5, FG 10. Aqui você pode multiplicar em forma de x, se quiser, tá bom? Ó, 10 vezes 2,5 dá 25. 5 vezes 5 também 25. Deu igual. Eles são sim proporcionais, os lados. Porém, não obedeceu ao critério dos ângulos serem congruentes. Não obedeceu a esse critério, então já era. A resposta é não, eles não são semelhantes. Exemplo 3, sabendo que os trapézios da figura são semelhantes, letra A, dê a medida dos ângulos D, G, M e P. Vamos observar aqui uma coisa, ó. Ele quer esta medida, quer esta medida, quer esta medida e quer esta medida. Pronto. Dá para a gente já descobrir algumas delas observando os ângulos internos que já aparecem nas imagens, né? Por exemplo, lógico que essa figura aqui está girada, né? Ela girou. Quantos graus que ela girou? Tá aqui a figura, essa aqui, ou essa girou, né? Não dá para definir, né? Vamos dizer que essa aqui girou. Ela estava assim, aí ela girou, foi aqui para cima. Ela girou quantos graus? O que vocês acham? Ó, ela girou 90 graus. Se você respondeu isso aí, tá certo, viu? 90 graus. Girou 90 graus, tá? No sentido horário. 90 graus no sentido horário, que é esse aqui. Da esquerda para a direita. Então vamos lá, voltar aqui ao assunto, né? Então, vamos ver os ângulos que são correspondentes, para ver se a gente consegue já descobrir algum deles. Observe o seguinte, ó. O ângulo N, ele é correspondente a quem? Ao ângulo E. Aí, ó, 60 e 60. Da mesma forma que o ângulo Q é correspondente a quem na figura maior? Ao ângulo G. Ok? Do mesmo jeito que o ângulo F, ele é correspondente ao ângulo P. E o M é correspondente ao ângulo T. Tá certo? E o A, sabemos que o N é correspondente ao E. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Primeiro, ó, como Q é igual a G e o Q mede 105 graus, então o G é igual a 105 graus. Perfeito, já sabemos que o G mede 105. Outra coisa que a gente consegue só visualizando responder é o ângulo P. Por que eu consigo encontrar o ângulo P? Porque ele é correspondente ao ângulo F. Se o F mede 75, o P também vai medir 75, tá? Então é assim que você faz a estratégiazinha de montagem desse problema, né?
E agora? Agora ficou mais complexo, porque você já tem o valor do P, já tem o valor do ângulo G, mas falta ainda o D e o M. E um depende do outro aqui, tá certo? Então, ó, se a gente já tem o G mede 105. Se eu conseguir botar esse 105 aqui, estou de parabéns. Pronto. Ficou parecido com 105, né? Ok? 105 graus. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos descobrir, através da propriedadezinha que eu até já disse ainda há pouco, que nos quadriláteros a soma dos ângulos internos é 360. Então, logo, se a gente pegar esse quadrilátero maior, porque eu já tenho três valores dele, ó, tenho 105, tenho 75 e tenho 60. Está faltando só esse D, que eu não sei quanto ele mede. Então, somando x mais 105 mais 75 mais 60, ou D, como eu coloquei aqui, né? Que são esses quatro ângulos internos, é para dar 360 graus. Então, ó, eu não tenho o valor do ângulo D, mas tenho 60, tenho 75 e tenho 105. 60, 75, 105. Somando eles três aqui, vai dar 240 graus. Então, o ângulo D é 360, passa esse 240 subtraindo, D igual a 120. Se o D mede 120, e se ele é semelhante, aliás, é correspondente ao ângulo M, quanto é que vai medir o ângulo M? Também 120 graus, já que eles são correspondentes. Ele quer saber uma outra coisa nessa questão. Ele quer saber a medida do lado DG. É agora que a gente vai começar a aplicar as ideias de semelhança que nós trabalhamos até ainda há pouco, tá? Utilizando proporção. Ele já afirmou que os dois trapézios são semelhantes. Então você não precisa confirmar nada, é só aplicar. Lembrando, vamos agora pegar os lados proporcionais. Os lados correspondentes. Gente, na figura 1, que é essa menorzinha, o lado MN é correspondente a qual lado na figura maior, no trapézio maior? Ao lado DE. Tá? Só estou mostrando para vocês quem é correspondente aqui, tá? Para a gente entender. Só que nem vou utilizar esses dois lados. É lógico, ele não tem medida. Eu quero saber, na questão é o quê? Ele quer saber quanto mede o lado DG, o segmento DG. É isso que ele quer saber. Ó. Quanto mede esse cara? Se eu quero saber a distância do D até o G, eu vou procurar logo o lado correspondente a este lá na outra figura. Quem é o correspondente a ele? É o lado MQ, que mede 14. Gente, montar uma proporção só com uma fração está errado. A gente tem que ter duas frações. Com os lados que eu marquei aqui, eu só vou ter uma fração, que é MQ está para DG. Mas vai ficar faltando o resto da proporção, que é assim como a outra proporção. Está faltando a outra fração. Quem é ela? Está aqui a outra. Ó. A outra proporção é o lado QP ou PQ está para o lado FG. Por que eu peguei esse lado e não peguei o DE, por exemplo? Ou então o MN? Porque nem o MN nem o DE possuem valores. Para a gente montar uma proporção, eu tenho que ter pelo menos 3 valores para descobrir o quarto. Tá? Então aqui eu tenho 3 valores, 14, 10, 21. E vou descobrir este outro. Para a gente montar a proporção. Como é que a gente vai criar essa proporção, professor? Você vai pegar, vai montar a fração em cima dos lados correspondentes, um em cima do outro. Numerador é um lado, denominador é o lado correspondente ao que você utilizou no numerador. Então, se você vai montar a sua razão, vai ficar assim, ó. Começando aqui pode começar pelo DG ou pelo MQ, tanto faz. Por exemplo, se eu começasse da figura 1, aí eu escolho o lado MQ. Então, se eu escolho o lado MQ para começar, vai ficar o 14,
está para quem? 14, ou o lado MQ está para o DG. Eu posso chamar ele de X, por exemplo. Sei quem é, eu posso chamar de X. Assim como, lógico, eu estou montando uma proporção, mas pode ter outras maneiras, tá certo? Assim como quem? Assim como o lado PQ, que é 10. Quem é o lado correspondente ao PQ no outro trapézio? O FG, que mede 21. Pronto. Está feita a proporção. É só multiplicar em forma de X e correr para o abraço. Lógico, aqui é um exemplo, mas vamos ver como é que foi feito aqui. Aplicando a proporção, teremos MQ está para DG, assim como PQ está para GF. Pronto, foi igual que foi feito ali, né? Está aqui mesmo modelozinho. Multiplica agora em forma de X. Vai ficar 10 vezes DG igual a 21 vezes 14. 10DG é 294. DG é 294 por 10. Dividindo por 10, só passar a vírgula, né? 29,4. Então, o que quer dizer esse 29,4? É o comprimento do lado DG na outra figura, no outro trapézio. Ok? Está respondida a questão. X igual a 29,4, ou DG, né? Na figura abaixo há dois triângulos semelhantes. Ele já afirmou. Por que eles são semelhantes? Vamos lá. Lembrando, ó. Ora, aqui tem um ângulo de 90 graus, ângulo reto. O ângulo correspondente a ele é ele aqui, ó. Também é um ângulo reto. Aqui, este ângulo A, ele é correspondente ao ângulo D. E tem mesma medida. Ok? Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, correspondentes congruentes, já sei que eles são semelhantes, tá? Vamos ver agora montando, mas ele já afirmou, então perfeito, né? Vamos montar agora a proporção, do mesmo jeito. Como é que você vai montar? Lembra, uma proporção é uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. O que quer dizer? O que quer dizer, gente, essa igualdade entre duas frações? Eu tenho que ter duas frações, tá? Duas. Dentre essas duas, 3 valores eu sei, eu só não sei o outro, o quarto valor. Então, como é que você vai montar? Ora, você vai pegar o lado onde tem valores. Então, o AB está para quem? Está para o DE, que é justamente o lado que eu não sei. Assim como eu vou pegar o lado AC, eu nem sei quanto ele mede. Não, eu vou pegar o lado que tem medida, que é o BC está para o C, aliás, o EF. É assim que você vai montar a sua proporção. Eu posso começar pelo BC? Pode. BC está para F, assim como, se eu comecei com o triângulo menor, eu tenho que fazer outra fração também com ele, tá? Tem esse detalhe. Ok? Assim como o AB está para DE. Aí o jeito que você faz é sua responsabilidade. Então aqui ficou AB. Quem é o AB? É o lado do triângulo menor, está para DE, que é o lado correspondente a ele no triângulo maior, assim como BC, que é o outro lado com medida no triângulo menor, está para o seu correspondente no triângulo maior, que é EF. Substituindo os valores, pode conferir aí, por favor, né? Multiplicando em forma de x, vamos ter 2DE igual a 1,5 vezes 6, que é 9. DE 9 dividido por 2, DE 4,5. Ou seja, este comprimento aqui DE é 4,5 centímetros. Muito corriqueiro esse problema aqui do exemplo 5, tá? Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Presta atenção, ó. Tá aqui o sol bem aqui. Vou nem fazer amarelo o solzinho aqui, tá? Aí ele ilumina, projeta uma sombra, né, a partir desse prédio. E essa sombra tem 70 metros de comprimento. Aqui é a sombra do prédio, tá? E a altura do prédio? Não sei, ele quer saber isso. Outra coisa que você tem que observar. Essa sombra com o prédio, com a altura do prédio, com o topo do prédio, formou um triângulo. Ó,
Forma um triângulo. Isso é importante você observar. Formou um triângulo. E esse ângulo aqui mede 45 graus. O ângulo C aqui mede 90 graus. Se esse aqui mede 90, este aqui 45, sabendo que a soma dos três ângulos internos dão 180, quanto é que mede esse aqui também? 45, né? 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Então ele quer saber quanto mede a altura desse prédio. Aí ele deu outras informações. Ele falou, simultaneamente, um poste com 8 metros de altura, está aqui o poste, localizado nas proximidades deste prédio, tem sombra do mesmo tipo, com 14 metros. Ele nem deu a medida da sombra aqui, mas você que é inteligente, você tirou do problema e já sabe que o valorzinho aqui, 14 metros. E que também o poste, a altura do poste, com a sombra que ele projeta, forma um triângulo também. Mesmo jeito do outro, ó, 45 graus, esse outro ângulo aqui 90 graus, e esse terceiro ângulo já vimos que é também 45 graus. Então eles são semelhantes. São dois triângulos semelhantes. Você tem que enxergar esses triângulos aqui. Você pode fazer o desenho, se você tiver como condição de complementar o desenho, como eu fiz aqui, faça no seu caderno, na sua prova. Formam-se triângulos. Então, se eu tenho triângulos, eles são semelhantes, eu posso sim aplicar a proporção para resolver, né? A ideia de semelhança. Por que eles são semelhantes? Porque todos os ângulos correspondentes são congruentes. Ó. Esse aqui é 90, esse aqui o correspondente é 90. Este é 45, esse cara também é 45. Este é 45, ele aqui também é 45. Então, se os ângulos são correspondentes, os lados devem ser proporcionais. Então, vamos pegar agora os lados. Cuidado! Ele quer saber a altura, né? Então, a altura, que é a que ele chamou de AC, ela é correspondente a que lado lá no poste? É correspondente à altura do poste, que é o DF. Do mesmo jeito que a sombra CB do prédio é correspondente à sombra FE do poste. Então, são esses valores que eu acabei de citar que você vai colocar em proporção. Então, vai ficar o quê? Vai ficar AC está para quem? O AC? Cuidado! O AC, que é a altura, está para quem? Para o lado correspondente, que é a altura do poste. Então, vai ficar AC está para DF, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste, ou seja, CB está para FE. Está aqui a proporção. Substituindo, AC mede X, DF mede 8, que é a altura do poste, assim como CB mede 70, FE mede 14, que ele não mostrou aqui, mas ele disse bem aqui no problema. Então, você tem que tirar do problema essa informação. Multiplicando em forma de X, vamos ter, resolvendo, né, uma medida DE, um comprimento DE, ou seja, a altura desse prédio, né, é de 40 metros. Tá? A altura do prédio é de 40 metros para projetar uma sombra de 70 metros nesse horário do dia. Né? Desculpe pelo meu sol aqui, ô sol feio. Nem amarelo é. E para finalizar, temos aqui o exemplo 6. Mesma ideia, só que aqui eu vou trabalhar aquela ideia do teorema fundamental da semelhança, tá? Tem aqui a retazinha, né, que o prolongamento dela aqui, a reta que corta, né? E é um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, ao lado BC. A reta DE é paralela ao lado BC. Mesmo jeito, como é que a gente vai fazer? Ó, se eu quero descobrir o X e o Y, vamos ver aqui que dados a gente tem aqui. Se você montar a proporção AD está para AB, parte pelo todo, assim como AE está para AC, você não vai conseguir resolver, porque vai ficar com duas incógnitas, X e Y. Mas lembra que a proporção também engloba, nesse tipo de triângulo, que são dois triângulos, né? Engloba também esses lados paralelos, ó, DE
e o BC. Também são proporcionais. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. A medida AD está para a medida AB, assim como, para descobrir o valor de x primeiro, tá? Assim como DE é proporcional a quem? Está para BC. Então você vai usar esses 4 valores e não, no momento, não vai usar nenhum desses dois aqui. Você vai usar quando for encontrar o y. Tá aí, ó. Então vai ficar AD está para AB, assim como DE, que também é proporcional, está para BC, de acordo com o teorema fundamental da semelhança. Substituindo, quem é o AD? AD é x, perfeito. Agora, o AB é o tamanho x mais o tamanho dB, que é 0,75. Tem que ter esse cuidado, viu? Esse olhar especial. Então, AD mede x, AB é x mais 0,75. Igual, quanto mede o DE? 1, tá aqui ele, medida do DE é 1, e o BC 1,5. Multiplicando em forma de x, cuidado, tá? Depois você pode confirmar aqui a resolução. 0,5x é 75 centésimos. X igual a 0,75 por 0,5. X é igual a 1,5. Então o valor de x, já coloquei ele aqui, é 1,5. Falta encontrar quem? O y. Você vai fazer do mesmo jeito. Tá? Você pode também fazer diferente. Você pode fazer, já que eu tenho o valor do x agora, pode fazer utilizando esse valor. Mas o esquema é o mesmo. Ó. Só que eu não vou mexer agora, eu não vou utilizar nem o DE nem o BC. Vou fazer normalmente como o teorema de Tales. Tá? Isso aqui é assim, a aplicação do teorema de Tales. Fazendo como? Fazendo A está para D, assim como... Desculpa, AD está para AB, assim como AE está para AC. Então, a gente pode fazer dessa maneira também. Vamos ver. Pronto, é assim que a gente vai fazer agora, tá? Quem é o AD? AD mede 1,5. Quem é o AE? Desculpa, AB? AB é 1,5 mais 0,75, que dá 2,25. Quem é AE? 1, tá aqui ele, 1. E o AC é 1 mais Y, que é esse pedaço EC. Tá aí, ó. Ok? Multiplicando em x, tá aqui as substituições, né? AD é 1,5, AB é 1,5 mais 0,75, AE 1, AC 1 mais Y. Multiplicando em x, vamos ter essa ideia, né? 1,5 que multiplica 1 mais Y, que é um binômio, né? 1,5 e mais 1,5y igual a 2,25. 1,5y é 2,25 menos 1,5, que dá, subtraindo isso aqui, dá o quê? 0,75. Y igual a 0,75 por 1,5. Y igual a 0,5. Ok? Que é o valorzinho do y, tá? Valeu, brigadão. Desculpando por tudo aí, por essa aula gigantesca, mas é um assunto muito complexo, tem que ver muitos exemplos, tá? Pause o vídeo, volte, assista quantas vezes for necessário. E parabéns se você chegou até o final desse vídeo, quer dizer que você realmente quer passar de ano, quer aprender alguma coisa, quer fazer uma faculdade, quer mudar a sua vida e da sua família. Então isso é maravilhoso para você e para todos. Valeu, tchau.